Carboidratos que fazem bem e que fazem mal para um fígado gorduroso. Vamos lá, vamos entrando na nossa live da semana. Hoje o assunto tá muito legal, tá muito interessante. Amei esse tema porque é uma dúvida muito frequente. Então, eu quero perguntar para você: você cortou os carboidratos? Não tá comendo nada porque você foi orientado? Tá com gordura no fígado e resolveu cortar tudo? Fica aqui comigo que eu vou te explicar se isso é bom ou não e como você pode estar utilizando algumas dicas que eu vou dar aqui hoje para melhorar esse caminho de desinflamação do fígado, como que você vai fazer, né? Porque é algo que você se sente perdido, o que comer, eu escuto muita coisa, eu leio muita coisa, então vamos encaminhando essa live para quem precisa saber dessa informação, tá? Hoje eu vou falar sobre carboidratos, né? Quais os bons, quais os que fazem mal para o fígado, se você cortou, eu vou te explicar por que não se deve ser tão restrito numa alimentação quando a gente pensa em tratar fígado gorduroso. Sejam bem-vindos, vamos então ao nosso encontro semanal por aqui e eu vou falando primeiro qual que é as diferenças de carboidrato, por que todas as pessoas que estão com gordura no fígado, que estão com glicose alterada, resistência à insulina, hemoglobina glicada alterada também, ficam com receio de comer carboidrato. Tá? Então, vamos começar falando do fígado e a relação dele com o carboidrato. O fígado é como se fosse o nosso depósito da casa. Sabe aquela despensa onde você compra todo o teu alimento do mês inteiro e guarda ali e vai pegando conforme a necessidade na tua cozinha? Então, o fígado é a mesma coisa, tá? Então, o fígado, ele, no caso do carboidrato, ele tem como função, desde a metabolização desse carboidrato que entra no corpo, né, até o armazenamento dele, tá? Então, o que eu quero explicar isso com muito detalhe para vocês que estão aqui me assistindo? É que o carboidrato, hoje em dia, ele é considerado vilão, né? Todo mundo fala, tem que cortar carboidrato. Quando eu coloco algum carboidrato ali, que é bom, que ajuda na regeneração desse fígado, sempre tem alguém que comenta: não, isso não é verdade, tem que cortar todos os carboidratos, eu fui orientada a isso e eu tô fazendo isso. Mas eu quero explicar para vocês hoje que o carboidrato que a gente come é a nossa primeira fonte de energia, tá? Isso precisa ficar muito claro para você que está aqui me assistindo. Carboidrato é um nutriente que é a primeira fonte de energia para o nosso corpo. Ele é o nosso principal combustível, tá? Então, cada nutriente, ele tem um papel dentro do nosso organismo. Mas, Nutri, eu tô com gordura no fígado e eu ouvi dizer que o carboidrato é quem aumenta e deixa ali aquela gordura acumulada no fígado. Então eu vou explicar para vocês como que é esse processo metabólico do carboidrato, tá? O que eu quero falar aqui com você hoje é que a gente não pode dizer que um alimento ele é totalmente responsável por alguma doença, tá? O excesso sim, mas o alimento não, tá? Então, o metabolismo do carboidrato, ele acontece por quê? Porque já que ele é a nossa primeira fonte de energia, ele vai gerar energia no nosso corpo, ele vai fornecer energia para o nosso cérebro, que é dependente sim do carboidrato, e ele também fornece energia para os nossos músculos. Então, quando você come um carboidrato, você metaboliza ele, né? Ele vai passar por um processo digestivo, certo? E aí ele vai ser armazenado na forma de glicogênio, tá? Esse carboidrato, quando ele é armazenado na forma de glicogênio, através da metabolização dele ali, a nível hepático, ele vai ser armazenado no fígado, que o fígado é a nossa dispensa de alimentos, né? E conforme a nossa necessidade, ele vai liberando esses nutrientes para o corpo. Então, esse glicogênio, que é esse carboidrato armazenado no corpo, ele vai se armazenar no fígado e no músculo. E aí ele vai ser utilizado conforme a necessidade. Vou dar um exemplo aqui para você. Quando você faz uma atividade física, ou você vai fazer a corrida, ou você vai fazer mesmo academia, qualquer tipo de esporte,
Por que você ainda tem energia para fazer? Porque você tem uma reserva, você tem glicogênio aí nos seus músculos, senão você não aguentaria fazer uma atividade física, um exercício, tá? Então lembrem-se, se você não sabia disso, agora você está sabendo. Carboidrato é a nossa primeira fonte de energia do corpo. Se eu não tenho carboidrato, ou se o metabolismo desse meu carboidrato está errado, é que vai gerar as doenças, tá? Então a gente não tem que culpar esse carboidrato. A gente tem que culpar o modo em que eu venho comendo esse carboidrato, certo? Além disso, o carboidrato, quando ele é bom, ele é fonte de fibras, ele é fonte de vitaminas e minerais. Existem vários tipos de carboidratos, tá? Então, quando vocês escutarem alguém falar que tem que cortar totalmente carboidrato, vocês podem estar agravando e complicando a situação inflamatória do fígado. Por quê? Na ausência de carboidrato na alimentação, eu vou favorecer a quebra de outros nutrientes para gerar energia no meu corpo, como por exemplo proteína. Sabe aquela pessoa que está ali com uma doença hepática e que está perdendo peso? Tem muitos seguidores, alunos que entraram na comunidade SOS e relatam muito isso. Nossa, eu não mudei muito a minha alimentação e eu estou perdendo peso, eu estou preocupado, eu não quero emagrecer. Só que essa perda de peso repentina, sem você estar fazendo um acompanhamento, ou mesmo sozinho, porque está com gordura no fígado, pode ser perda muscular. E isso é sério. Tá? Porque o excesso de proteína, quando eu como na alimentação, para um fígado que já está metabolizando de forma ruim, não só carboidrato, mas gordura e proteína, pode gerar outras complicações, como perda de massa muscular. Às vezes você vai perceber espuma na urina, que é muito frequente quando você está perdendo músculo, tá? Quando você está quebrando o músculo para gerar energia, você pode ter ali uma urina mais espumosa. E essa espuma da urina não é normal, tá? É um indício de que você está perdendo massa muscular. Ou o cheiro corporal, ele modifica, né? Fica ali com um cheiro mais de cetona. Então, isso também não é normal e pode ser, sim, perigoso, tá? Então, o carboidrato é a nossa primeira fonte de energia e ele serve para isso, para gerar energia para os músculos, para o cérebro, para a gente poder se movimentar, tá? Então, é preciso que vocês entendam isso. E quando eu consumo carboidrato na minha refeição, eu vou estar favorecendo também a ingestão de fibras, que é muito importante para o nosso corpo. Primeiro que a fibra, ela ajuda a regular e manter a saúde tanto do estômago quanto do intestino, tá? E essa fibra também regula glicose alterada, ela regula gordura alterada no corpo. A fibra, ela também regula ali e ajuda na saúde cardiovascular, então ela é muito importante, né? Até para a motilidade intestinal também, essas fibras são importantes. E a grande quantidade, a grande maioria de alimentos que contém fibras são os carboidratos, tá? Uma vez que você retira o carboidrato da refeição, você reduz a quantidade de fibras que são extremamente importantes para o nosso corpo, certo? E, como eu falei, o carboidrato também é fonte de vitaminas e minerais. Então, por que ele é considerado vilão? Por que o carboidrato, no caso de gordura no fígado, é recomendado cortar? Porque essa informação, ela está cortada também, né? Ela não está tão clara para vocês que estão aí no desespero, né? Sem comer carboidrato, se sentindo mais fraco, mais fadigado, né? Com perda aí de cabelo, com a pele ressecada, enfim, com todos os sintomas de um corpo que não tem ali o primeiro combustível, né? Para que dê energia para o corpo, certo? Então, existem vários tipos de carboidrato, tá? Carboidratos simples, tá? Carboidratos complexos, que eu vou explicar para vocês aqui hoje o que isso significa, tá? E que, na presença de esteatose hepática, a gente não pode zerar o carboidrato por esses motivos que eu já falei, tá? Se você zera, se você corta drasticamente o carboidrato, você vai tirar da sua refeição vitaminas e minerais, fibras e vai favorecer a quebra de músculo do seu corpo para formar energia, certo? Mas voltando ao que eu falei, por que será que eu acumulei
gordura no meu fígado se a maioria dos casos de esteatose hepática estão relacionados ao excesso de carboidrato? Tá aí a chave, a palavrinha excesso, tá? Quando eu excedo a quantidade desse carboidrato, eu vou ter sim alguma disfunção metabólica. É o tipo de carboidrato também, tá? Então são duas coisas muito importantes. Primeiro, o tipo de carboidrato. Existem vários tipos de carboidrato, como carboidratos simples e os carboidratos complexos, que é a cadeia deles. Eu não vou entrar muito nesse detalhe de estrutura, né, química da molécula do carboidrato. Mas o que eu quero dizer para vocês é que existem esses dois tipos aí, certo? E que muita gente se confunde muito, colocando todo mundo no mesmo bolo, no mesmo saco e restringindo aí o carboidrato da alimentação. Então, o carboidrato ele precisa ser consumido diariamente de forma adequada, tá? O carboidrato, como ele é a primeira fonte de energia do nosso corpo, a gente precisa consumir ele numa quantidade adequada e combinado com outros nutrientes, que eu sempre falo aqui, né? Quem me acompanha já sabe que eu sempre falo que o carboidrato ele é importante, que a gente não precisa ficar falando que tem que cortar tudo que é carboidrato porque eu fui orientado, porque eu preciso emagrecer, porque eu tô com gordura no fígado. Não funciona desse jeito, tá? Você fazendo isso sozinho, você pode comprometer outros órgãos do seu corpo, como por exemplo, sobrecarregar seus rins, por não estar consumindo carboidrato, por estar consumindo mais proteína e por essa proteína estar sendo utilizada como fonte de energia. E ela não pode, porque o produto final dela é tóxico para o nosso corpo, tá? Ela não é fonte de energia. A proteína, ela é envolvida em outras coisas dentro do nosso corpo e também para formar massa muscular, certo? Então, ela nunca vai ser a nossa primeira fonte de energia, entendeu? Então, o carboidrato, ele precisa ser ingerido, sim, diariamente, na quantidade adequada. E hoje eu trouxe esse tema justamente para explicar para você quais os carboidratos que fazem bem e quais os carboidratos que fazem mal, certo? Bom, diante de tudo isso que eu já expliquei, acredito que não ficou nenhuma dúvida, né? Então agora eu vou explicar os tipos de carboidrato que você precisa entender para você poder consumir de forma adequada sem gerar danos ou aumento dessa glicose, tá? Desse índice glicêmico aí no seu corpo, sem dar aquele pico de glicemia, de insulina, que é um fator determinante para o aumento da gordura hepática, né? Para o aumento do triglicerídeo, que geralmente ele aumenta por conta desse excesso de carboidrato. Então, como eu estava falando para vocês, existem dois tipos de carboidrato. O carboidrato complexo, que é o que a gente mais deveria consumir, tá? Por que é chamado de carboidrato complexo? Porque ele vai precisar de uma atuação maior do estômago, né? Da digestão. Ele vai ter uma maior atuação ali a nível intestinal para quebrar esse carboidrato, vai ali sofrer ali o processo de enzimas degradando esse carboidrato. Então demora mais para esse carboidrato ser quebrado e ser absorvido sem gerar esse pico glicêmico alto na corrente sanguínea, tá? Então, quando eu consumo carboidrato complexo, eu vou estar lentificando a entrada dessa glicose na minha corrente sanguínea. Porque o que faz mal do carboidrato é quando ele entra muito rápido na minha circulação, tá? Então, existem carboidratos que ele gera isso mesmo, que você come e a sua glicemia vai lá em cima. Já os carboidratos complexos, eles demoram mais porque ele passa por um processo digestivo, ele sofre mais ação enzimática para quebrar ele, então ele vai ser consumido, digerido e entrando na circulação de forma mais lenta. E isso favorece você regular esse metabolismo glicêmico seu que está desregulado. Isso favorece também o metabolismo do fígado com relação à glicose, não ter que gerar gordura por excesso de carboidrato, por excesso de glicose na circulação sanguínea, que é um mecanismo, como se fosse um mecanismo de defesa do nosso corpo, tá? E quais são esses carboidratos complexos? Eu vou dar um exemplo aqui para você. Um dos carboidratos complexos
é a aveia, né? Tanto o grão da aveia quanto o farelo de aveia. O farelo de aveia, ele é um carboidrato, ele é retirado ali da casca mesmo do grão de aveia, né? Então ele é rico em fibras, ele é rico em vitaminas e minerais. E ele tem um composto bem interessante, que é uma fibra solúvel chamada beta-glucana, muito conhecida por melhorar a imunidade, por melhorar ali o quadro de colesterol alto, a LDL. Ela ajuda também na saúde cardiovascular, no controle glicêmico, no controle da insulina, né? Então regula a LDL, que é o famoso colesterol ruim. Por quê? Porque esse farelo de aveia, quando a gente ingere ele, já no estômago ele dobra de tamanho, né? É como se fosse assim uma esponja, sabe? Ela hidrata muito rápido, tá? Então gera mais saciedade, melhora a saúde do estômago e ela também ajuda como fonte de alimento para as boas bactérias do intestino, que tem muita relação com esse fígado inflamado, tá? Então o farelo de aveia, ele ajuda na questão da saciedade, na regulação da entrada de glicose ali na circulação sanguínea de forma lenta, gradativa, sem gerar picos de glicemia, principalmente ali pós-prandial, né? Depois de 2 horas ali que você comeu. Então, é uma fonte de carboidrato boa, que você pode estar inserindo na sua alimentação, tá? É carboidrato, mas é um carboidrato bom, que ajuda em vários sentidos e que vai ajudar não só o fígado, mas outros órgãos do corpo também, certo? Então, a beta-glucana, que é essa fibra que tem aí no farelo de aveia, ela é muito utilizada para tratar esses tipos de desordens metabólicas, como colesterol alterado, como triglicerídeo, a própria hemoglobina glicada, uma diabetes descompensada. Ela vai trazer benefícios sim, tá? Porque se ela for combinada com outro alimento, inclusive, ela vai lentificar a entrada da glicose, se por acaso esse alimento também for fonte de carboidrato, certo? Outro carboidrato que muita gente fala que não tá comendo, que cortou, que isso e aquilo, né? É o arroz, né? O arroz, ele é uma fonte de carboidrato que é uma cultura, né? Consumi-lo no nosso prato ali de almoço, por exemplo, que ele sempre é cortado quando se fala em gordura no fígado, quando se fala em diabetes, né? Então, o arroz, ele faz parte do nosso prato. Ele faz parte da nossa cultura alimentar. O que vai fazer esse arroz ser ruim ou não é a quantidade e a combinação que você está fazendo junto com outros nutrientes, tá? Então o arroz, ele tem carboidrato, ele tem amido, mas ele também pode entrar de forma lenta quando a gente combina ele como uma proteína, por exemplo, comer o arroz com uma carne, um frango. Ele já entra de forma lenta, se você mastigar ele bem, né? Se você comer com fibras também, ele vai entrar de forma mais lenta, vai te gerar saciedade, né? E você não vai ficar ali restrito só a salada e carne, onde a proteína vai ser uma quantidade maior para poder te gerar uma saciedade, certo? Então, o carboidrato vai depender sempre da combinação que você estiver fazendo ali no seu prato, na sua refeição, e também o tipo de carboidrato que vai determinar se ele vai fazer mal ou não para esse fígado, tá? Então, arroz não precisa ser cortado, precisa ser reduzido caso você costumava consumir uma quantidade grande de arroz. Você reduz essa quantidade, mas não precisa ser cortado da refeição, tá? Outra coisa também que a gente pode consumir é a batata inglesa, que também é uma das batatas que são cortadas da alimentação quando se fala em diabetes e em gordura no fígado. Mas a batata inglesa, ela é uma batata que ela ajuda na saúde digestiva, tá? Porque ela acalma ali aquela parede do estômago. E uma coisa muito interessante também em fazer uso da batata inglesa, porque ela tem fibra também, ela tem vitaminas e minerais, é que ela não tem um tipo de carboidrato que fermenta.
Então, geralmente, quando você está com gordura no fígado, o seu trato gastrointestinal também está comprometido. Uma digestão lenta, excesso de gases, estufamento, aquela distensão abdominal logo depois que você come. Por quê? Porque existem tipos de carboidratos que eles fermentam mais, eles são fermentados ali por bactérias. Então, quando você tem ali uma disbiose presente, quando esse trato digestivo ele está alterado na presença de esteatose hepática, geralmente você tem esses sintomas aí de má digestão, de digestão lenta, de excesso de gases. E a batata inglesa, ela não provoca esses sintomas. Pelo contrário, ela é digerida melhor. Ela não gera gases, fermentação, você não fica se sentindo mal depois que você come. A mesma coisa combinada com outros nutrientes, para que esse carboidrato dessa batata inglesa, ele entre de forma lenta no seu corpo, tá? Então, a gente tem que parar com isso de que carboidrato faz mal, depende do tipo de carboidrato. Tá? Esse carboidrato que vem da natureza, batata, o arroz, né, a aveia, são carboidratos complexos que vão exigir mais ali da ação digestiva e enzimática e vai entrar de forma lenta no nosso corpo. Então a gente não precisa cortar, tá? Então eles são bons, eles auxiliam ali na eliminação da gordura dessa gordura infiltrada no fígado. Essa gordura ela só está sendo infiltrada porque você está comendo de forma errada e aí o corpo não pode ter glicose circulando nesse corpo, ele vai armazenar na forma de triglicerídeo, vai ficar depositado ali uma quantidade acima do que é normal para esse fígado, né? Como eu falei, 5% de gordura no fígado é normal a gente ter. Quando passa disso, a gente já começa a ter uma sobrecarga hepática e depois, se você faz aí o exame de imagem, você é possível detectar essa infiltração de gordura ali no fígado, tá? Aqui estão perguntando, então eu posso comer o arroz? Claro que pode. Combinado ali com uma boa proteína, com a salada, você pode consumir, tá? É bom variar os tipos de carboidrato nas composições das refeições, tá? Quando a gente trata fígado gorduroso, a gente vai fazendo uma alimentação estratégica, certo? Então, as combinações que eu chamo de combinação R3X são muito importantes. Mas uma coisa que eu garanto a vocês é que o carboidrato ele é importante sim, quando ele é colocado na refeição de forma adequada e numa quantidade adequada, tá? Não é para vocês saírem comendo exageradamente o arroz, tá? Ele é um dos componentes ali do prato, tá certo? Outra coisa que eu queria falar para vocês, carboidratos simples, aí sim eu quero chamar a atenção de vocês. O carboidrato simples é aquele carboidrato que ele não precisa ser muito quebrado, tá? Que ele tem ali de sacarídeo, ele tem poucas moléculas ali de glicose e outros tipos de carboidrato para ser quebrado. Então ele entra de forma mais rápida na corrente sanguínea. Quais são esses carboidratos simples que podem ser, sim, vilões aí para aumento e acúmulo de gordura no fígado? Os carboidratos à base de amido de milho, tá? Então, quando você compra ali bolacha, biscoito, polvilho, enfim, todas as outras coisas, né? Tem gente que troca o trigo, ali o pão de trigo por um pão sem glúten. Eu já vi muito isso. Nem todo pão sem glúten é bom. Porque esse pão sem glúten pode ter ali amido de milho, polvilho, só farinhas refinadas, que vai ter uma carga glicêmica alta, que vai entrar de forma mais rápida no corpo e que vai favorecer o pico de glicemia. Então, qual é a relação de glicose e gordura no fígado? Picos de hiperglicemia e insulina alta no corpo vão gerar acúmulo de gordura no fígado. Tá? E para que a gente possa retirar essa gordura infiltrada no fígado, a gente tem que controlar carga glicêmica, controlar o carboidrato e não cortar, certo? Então é esse o propósito, é esse o tratamento que eu sempre falo aqui da alimentação R3X, que faz com que você regule o metabolismo aí
desse fígado e faça com que ele pare de acumular gordura nele e aí limpe ainda, utilize essa gordura e seja liberado e ele fique limpo ali, tá? Então o amido de milho tá em todos os produtos industrializados aí de pacote, se vocês forem dar uma conferida, tem amido de milho e ainda aquele amido de milho modificado. Esse sim, ele vai gerar picos de glicemia alta e de insulina no corpo que podem comprometer fígado. Outra coisa também que é muito falada, e que eu já falei sobre isso por aqui, é a frutose. Então, frutose também gera comprometimento da saúde do fígado, ela favorece ainda o acúmulo de gordura, mas eu não estou me referindo à frutose da fruta, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é frutose isolada, aquela frutose que está no produto alimentício industrializado, na forma de xarope de milho, na forma de xaropes de outras formas ali de frutas. Esse sim faz mal, tá? E geralmente esses xaropes estão aonde? Em barra de cereal, né? Que é intitulada Muito Saudável, e em granolas de cereal que a gente compra, né? Que tem ali, primeira coisa, xarope de alguma coisa. E a frutose que tem na fruta é uma frutose natural que está dentro da fruta, num emaranhado de outros nutrientes, inclusive fibra. Então eu vejo muita gente falando assim, não pode comer fruta porque tem frutose e precisa ser cortada da alimentação. Não é bem assim, gente. A fruta é um carboidrato bom e ela tem frutose na composição dela, porém é uma frutose natural junto com fibras, tá? Vai ter vitaminas, vai ter minerais, vai ter compostos bioativos que ajudam na regeneração das nossas células e vai ter o açúcar ali, a frutose da fruta, tá? Mas ela não vem sozinha, só açúcar, ela vem numa composição de nutrientes ali naquela fruta. Então sim, eu posso comer fruta. O que vai depender é a quantidade e a combinação dessa fruta, desse carboidrato, tá? Então fruta faz bem, aveia faz bem, batatas faz bem, o arroz faz bem. O que não faz bem é o excesso até daquilo que é bom, certo? Então a gente exceder nas coisas é que complicam ali o nosso corpo, é que faz com que ele entre em disfunção. Eu trouxe esse assunto aqui porque eu vejo que é algo muito sério, essa orientação de que tem que cortar carboidrato. Pode comprometer mais ainda a saúde hepática, tá? Então prestem atenção na restrição. Não façam isso sozinho, de restringir, cortar fruta, cortar tudo. Não é bem assim, tá? Os legumes têm carboidrato, as frutas têm carboidrato, né? Os cereais têm carboidrato. Tudo vai depender da sua aceitação, né? Como eu falei, por exemplo, por que eu não trouxe aqui a batata doce? Ela é um carboidrato bom, complexo? Mas geralmente quem tá com esteatose hepática e tá com o trato digestivo comprometido, não aceita bem a batata doce. Tem distensão abdominal, tem gases, tem dor na região abdominal, porque os gases podem gerar dor. Então tudo vai depender da aceitação, né? Da sua aceitação, como é que tá a sua digestão, certo? Mas o que eu queria trazer aqui hoje é que carboidratos que prejudicam a saúde hepática são principalmente carboidratos de produtos industrializados, tá? Por exemplo, aquela torradinha que a gente acha que é leve, que vai ajudar na eliminação da gordura no fígado, pode ser um grande vilão nesse processo aí de regeneração hepática, tá? Aquelas bebidas sem adição de açúcar, né? Bebidas de caixinha, refrigerantes diets, lights, também podem ter nessa composição aí açúcar mascarado, né? Outro tipo de açúcar na forma de adoçante, por exemplo, que podem comprometer sim esse fígado, tá? E a frutose industrializada na forma de xaropes que estão escondidas aí em molhos, por exemplo, ketchup, né? Em cereais ali, em granola, em barra de cereal, em biscoitos, em bebidas, em refrigerantes. É
É muita coisa que ela tá ali escondida sem que você saiba que tenha a presença dessa frutose, que não precisa de muita coisa não, ela já vai entrando na corrente sanguínea e já vai se instalando na forma de gordura ali no seu fígado. Então muito cuidado, tá? Com esses cortes e com essas escolhas de carboidrato. Tá certo? Eu espero que tenha clareado um pouco aí na mente de vocês, que não fique tão restrita essa refeição, né? Se você quer saber mais esse processo de combinação, como que é tratar o fígado realmente, eu vejo que muitas pessoas falam que a gordura no fígado, você quer emagrecer, ainda por cima já vai acabar com a gordura no fígado, não é bem assim, gente. Tá? Por isso que eu foco muito na saúde hepática, porque para tratar gordura no fígado tem que ser tratamento mesmo, tá? Tem que ser uma alimentação estratégica para isso, porque aí você vai conseguir regular outras coisas que estão ali disfuncionais, como glicemia, como pressão arterial alterada, como colesterol alto, como triglicerídeo, como ácido úrico alto, dores articulares, né? Porque excesso de açúcar, de carboidrato simples, favorece acúmulo de gordura no fígado, favorece aumento de dores crônicas pelo corpo, tá? Tá tudo conectado. Então é importante que a gente saiba que faz mal, mas que não podemos cortar todos os tipos de carboidrato da nossa refeição. Tá bom? As perguntas, se quiserem deixar, deixem nos comentários e aí, conforme eu conseguir, vou respondendo vocês. Espero que ajude muito essas informações aí para você que está se sentindo perdido e não fique mais aí com esse pensamento de que tem que cortar tudo que é carboidrato. A gente corta o que é ruim, mas o que é bom a gente deixa, tá certo? Um abraço, uma boa semana e até a próxima live.